de tomografia computadorizada do abdômen, tá? E o que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho? Hoje eu queria mostrar mais um caso e começar a gente ver casos patológicos, que na próxima aula a gente vai fazer como se fosse um semináriozinho com casos diversos, tá? Então, voltando àquela maneira que eu disse para vocês que eu interpreto a tomografia de abdômen, tá? A primeira coisa que eu preciso identificar é se a tomografia ela é feita com ou sem contraste, tá? Como é que eu faço isso? Olha só, aqui eu tenho uma fase sem contraste. Por que eu sei que é sem contraste? Eu olho essa bolinha na frente do corpo vertebral, tá? Essa bolinha na frente do corpo vertebral é a artéria aorta, tá? Então, olha só. Quando eu vou injetar contraste em um paciente, eu consigo adquirir a imagem de várias maneiras e em várias fases de aquisição. A fase arterial, a fase portal e a fase tardia. Então, nós vamos ter essas três. Tá? E aqui, lógico, a fase sem contraste. Então, primeiro, eu adquiro um exame sem contraste, para poder comparar com o exame com, ver se está captando ou não. Tá? Depois disso, eu injeto o contraste na veia do paciente. Quando a gente, após injetar esse contraste, ele circula pelo corpo, vai para o coração, e do coração ele é bombeado direto para a artéria aorta. E aí acontece isso, olha só. Eu vejo o sangue. O contraste aqui, ó, saindo do coração bem clarinho. Então, aqui é a artéria aorta e aqui eu consigo dizer que está numa fase arterial. Por que eu digo para vocês que está numa fase arterial? Porque eu não estou corando tão bem veias. Então, vamos lá só mostrar. Aqui a veia cava inferior. Então, olha a diferença. Como a aorta, ela está muito mais branca do que a veia cava inferior. Tá? Então, isso daqui é uma fase arterial. E aí o sangue ele circula, ele vai continuar circulando pelo meu organismo. Quando ele continuar circulando pelo meu organismo, ele vai sair das artérias, vai passar arteríolas, capilares, vênulas, veia, e ele vai voltar. E acontece isso daqui, ó. Eu tenho uma fase venosa ou uma fase portal, que é o quê? A minha aorta tá da mesma cor da cava, porque o sangue já diluiu e já rodou. E eu consigo identificar a veia porta com contraste. Então, vamos lá, deixa eu botar para vocês lado a lado para vocês conseguirem ver. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho, desse lado, uma fase sem contraste. Ó a minha aorta, como é que tá? A aorta tá preta, a minha veia cava tá preta. Aqui eu tenho uma fase com contraste na fase arterial. A minha aorta já tá branquinha, a minha cava já tem alguma coisinha, mas ainda não corou, então olha só a diferença, eu tô vendo muito mais artéria, e que eu tenho uma fase venosa, olha só, eu vejo a artéria da mesma cor da veia, e olha a porta, como é que ela tá corada, e olha a porta nos outros, aqui e aqui, tá? Certo, gente. Agora, esse daí é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês a respeito do contraste. Vamos lá. Dúvidas agora sobre isso? Ficou claro? Todo mundo conseguiu entender tudo disso daí? Se a gente colocar a tomografia, vocês conseguem ver o que é com contraste, o que é sem qual a fase?
Professor, agora na última que você acabou de falar, ó, da artéria que você falou, olha a diferença dela aqui e aqui com o mouse. Onde que você apontou? Aqui, olha só. Isso daqui é a porta. Tá? Eu tinha mostrado na porta, Gabriel. Olha, a veia porta, ela tá aqui, ó. Tá? E olha a diferença de contrastação dela. Aqui ela tá bem contrastadinha. E olha aqui como é que ela tá escura. Aqui, ó, se você ver, todos eles três estão na mesma altura. O corte está sincronizado, ó. O que eu tô vendo em um, eu tô vendo no outro. Então, ó, veia porta e veia porta. Olha só como a única que está contrastada é nessa. Então, Professor, o senhor está mostrando três cortes, três tomografias? Que eu acho que eu só estou conseguindo ver uma só. Não, aqui... Ah, vocês só estão conseguindo ver uma? Sim. Só essa que está contrastada, que você está falando da cor dela. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, Gabriel. Se agora, um minutinho. Ah, não, vocês não estão conseguindo ver, né? Não, pessoal, deixa. Vocês não vão conseguir ver aqui, não. Vamos... Agora vocês estão vendo só uma sem contraste, é isso? Não, tá na contrastada ainda aqui, ó. Pode mostrar uma sem contraste, professor, por favor? Vou entrar nela aqui. Pronto. Vocês estão vendo a sem contraste aqui? Não, professor. Continua a mesma coisa. Agora você tirou tudo, né? Pronto. Agora está uma sem contraste. Sim, agora sim. Isso. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar recapitulando isso daqui, tá bom? Aqui é a artéria aorta, aqui é a veia cava inferior e aqui é a veia porta. A gente vai utilizar esses três para dizer se o exame está com ou sem contraste, qual é a fase do exame. Tá bom? Então, primeiro, aqui está sem contraste, porque eu não estou vendo nem contraste na aorta, nem contraste na cava, nem contraste na veia porta. Até aí, tudo bem? Sim, professor. Sim. Vamos lá. Agora vocês estão vendo um exame com... Professor, travou um pouco. Não tá dando para ouvir o senhor. Pronto, agora vocês estão vendo um exame com contraste, beleza? Beleza. Certo. Então, eu estou vendo o exame com contraste. Como é que eu sei qual é a fase do exame? Aqui eu tenho a artéria aorta, aqui eu tenho a cava e aqui eu tenho a porta. Olha só como é que a artéria está muito mais branca do que a cava e na porta não tem nada. Então, isso daqui é uma fase arterial, é onde o contraste está circulando muito mais pelas artérias, tá? Beleza. E aqui mudou para vocês. Mudou aí também a fase? Mudou, professor. Acredito que sim, mudou sim. Então, pronto. E aqui, então, nós temos outra fase, onde a artéria aorta está corada, a veia cava inferior está corada e a porta está corada. Então, isso daqui é uma fase venosa ou portal, ou seja, o sangue ele já circulou, já passou pelas artérias e ele agora está circulando no sistema venoso. E aí ele fica com esse aspecto. Então, recapitulando, como é que eu diferencio uma da outra? Eu comparo essas três, veia porta, veia cava inferior e a artéria aorta. Então, vou ver as três. Se as três estiverem coradas, excelente, é uma fase portal. Se eu estiver vendo, igual aqui, somente a aorta corada, tá? E a porta sem nada, é uma fase arterial. Vendo na fase sem contraste. Ficou bem claro para todo mundo isso daí, pessoal?
Sim. Quanto tempo demora para adquirir o venosa? Para ficar os 3 com a mesma cor? Aqui a gente fica aqui 0, aqui é 15 a 30 segundos e aqui 60 segundos. Ah, entendi, beleza. Beleza, pessoal. Então, pronto. Então, como é que a gente raciocina em cima disso daqui? A gente tem que entender que eu injeto sangue na periferia do meu vaso, aqui no meu braço, na minha veia. Esse sangue, ele vai sair pela veia braquial, ele vai vir até aqui, vai vir pela subclave, vai aqui no meu coração. Então, ele está direcionado para o meu coração. Do coração, ele vai para a circulação sistêmica, certo? Através da aorta. Então, ele pega e vai. Quando ele passou da aorta, ele vai levar todo aquele contraste. Então, a primeira fase é arterial, é aquele contraste que está recém-chegado por essa veiazinha isolada, ela vem cair no coração. Aí ela vai para a aorta. Depois, ele vai circular por todo o corpo. Quando ele está circulando, é quando a gente tem a fase portal. E aí, o que acontece com esse contraste, pessoal? O contraste, ele precisa ser eliminado do nosso organismo. E como é que é a via de excreção desse contraste? A principal via de excreção é a renal. Tá? Então, a gente precisa eliminar por via renal. E aí, o que acontece? Olha aqui, na hora que em 5 minutos, os rins já começam a liberar, a excretar esse contraste. E aí, o que ele faz? Faz isso daqui, ó. Tá travando, professor. Professor, travou bastante agora. Tem contraste aqui na aorta? Não. Não. Certo. Tem contraste na cava inferior? Também não. Não. Tem contraste na porta? Não. Não. Então esse é um exame com ou sem contraste? Sem contraste. Tem. Certo. Só que aí a gente se engana, que olha só o que aconteceu com o contraste. Na hora que eu vou para os rins, olha. Olha o que acontece. O meu organismo aqui, ele está excretando o contraste. E essa daqui é a fase excretora, onde eu não tenho mais contraste dentro de vasos, mas os contrastes agora eles vão estar no sistema pielocalicial, porque ele está contrastando, que ele precisa ser excretado de alguma maneira. E aí eu vejo exatamente isso, o contraste saindo pela pelve renal. Conseguiram entender o que é a fase excretora, pessoal? Sim, professor. Você realiza esse exame, exemplo, nessa fase para realmente avaliar a parte excretora? Sim. Uhum. Por exemplo, o que acontece? Eu quero ver se o paciente tem uma duplicação pielocalicial, eu quero ver se o paciente se o contraste ele tá vindo, de uma hora para outra para, daqui para baixo não tem mais nada. Eu fiquei na dúvida, então o cálculo ele impactou ali. Então essa é a função, para avaliar, quando eu quero avaliar o sistema coletor. Então é essa outra fase, que é a fase excretora ou tardia, tá? E quanto tempo você tem que esperar para fazer? Para avaliar isso? A partir de 5 minutos. Ah, entendi, beleza. Tem paciente que excreta um pouquinho mais rápido, 5, 15 minutos, mas ele vai, tá? Gente, ficou alguma dúvida a respeito de contraste, via de excreção e as fases? Oi. Boa tarde. Para observar essa fase excretora, tem que sempre mudar para esse corte coronal ou pelo axial dá para ver também?
Não, sempre eu mostrei aquele lá, todo o exame, vocês precisam lembrar. O exame, ele é adquirido no corte axial. Eu que consigo, com a reformatação 3D, fazer os outros cortes. Então, o exame é adquirido dessa maneira que vocês estão vendo aqui na tela, sempre no axial. Ó, ele tá... Vocês estão vendo aqui a tela axial, não estão? Sim. Estão vendo aqui? Então, ele sempre é adquirido aqui no axial, mas eu tenho as opções de depois colocar no sagital, depois colocar no coronal. Isso aqui foi o que a gente discutiu na última aula, a maneira de aquisição. Eu adquiro sempre no axial e o computador, que eu falei da matriz, que a gente tem uma matrizinha, e essa matriz ela me deixa reformatar nos diferentes planos. Sim, foi porque no axial eu não consegui ver bem a fase de escritura. Saindo pelo cálice renal, saindo por aqui também. Então, aqui está a excretora, só o rim está excretando, o contraste está deixando branquinho. Professor, em caso da pedra, né, do cálculo, ele reter esse contraste, tem algum malefício para o paciente ou não? Tem, né? O paciente não vai conseguir reter, vai ficar acumulado aqui na pelve, no sistema, vai ficar circulando um pouquinho mais, vai ficar em glomérulo, e o paciente vai entrar no síndrome obstrutiva, né? Então, é a mesma coisa de reter, vai reter urina. Entendi. Então, em caso de investigação de cálculo, a gente geralmente não faz com uso de contraste. Não, a gente faz. Aí faz também? Excelente pergunta. A gente precisa ver o seguinte, que depende, na maioria das vezes, sem contraste, porque o cálculo é branco. O cálculo, ele sendo branco, eu vou conseguir ver ele aqui, ó, dentro do meu ureter. Então, eu vou estar vendo ele dentro do ureter. Só que, às vezes, deixa eu ver se esse paciente tem. Ó, esses pacientes, ele tem muitas bolinhas aqui embaixo, ó, muitas coisinhas branquinhas, muitos focos de calcificação, que a gente chama de flebolito pélvico. Tá? E esses flebolitos, ou flebólito pélvico, ele pode estar colado no ureter. E aí eu não sei se isso é um flebólito ou se é um cálculo. E aí o que eu faço? Eu peço para injetar contraste, porque eu vou lá naquela fase excretora e eu vejo se o contraste está passando naquele local ou não. Se o contraste estiver passando, não é cálculo. Então, de uma maneira geral, para ver litíase renal é sem contraste. A gente pede para injetar contraste em casos específicos. Tá bem, professor, obrigada. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida a respeito de contraste? Professor, quando o senhor falou quando era usado sem contraste, travou minha internet aqui. O senhor pode repetir de novo, por favor? Não falei, Pedro, que a gente na litíase utiliza o exame sem contraste. Quando eu vou pedir o exame para avaliar cálculo, geralmente o sem contraste, ele me atende. Ele não vai atender quando a gente tem alguma dúvida no exame, como, por exemplo, algum foco de calcificação que está fora do ureter, geralmente são flebólitos pélvicos, e esse foco de calcificação está fora e está grudadinho lá, e eu não consigo dizer se é um cálculo ou se é um flebólito. E aí eu peço para injetar contraste, e aí na fase excretora, quando ele está excretando, o contraste está passando lá, ele vai avaliar. Opa, está passando, então não é cálculo, é fora. Aí não está passando, está obstruindo, então é cálculo. Tá bom, professor, obrigado, viu? Gente, a hora da gente tirar dúvidas sobre isso é agora. Vocês nunca mais na vida de vocês vão ter aula sobre isso. Pode escrever. Todo mundo entendeu direitinho as fases de contraste? Ô, professor, sim. Senhor, pode repetir só a duração de cada fase, por favor? Não, varia muito de acordo com os protocolos, entendeu? Isso daí não precisa vocês saberem, porque quando o exame vir, ele já vem, mas em torno de 15 segundos a arterial, em torno de 60 segundos a portal e até 5 minutos a tardia.
Beleza, obrigada. Dúvida, pessoal? Então tá. Então vamos dar seguimento aqui na aula. Gente, eu trouxe esse caso aqui de propósito para mostrar para vocês uma patologia que é bastante frequente na nossa prática clínica e é bem ilustrativo. Então, olha só, sempre que eu vou avaliar um caso, eu tenho todo o exame, eu tenho que sistematizar a minha análise. Então, eu vou lá. Como é que eu analiso e que eu queria que vocês aprendessem também, porque a gente vai ficar vendo daqui para frente dessa maneira. Eu analiso primeiro o fígado. Então, o que eu faço? Eu corro o fígado inteiro. Aqui eu tenho o lobo esquerdo do fígado. Aqui eu tenho o lobo direito do fígado. A gente vai descendo. Aqui eu vejo a porta na fase sem contraste. Aqui eu vejo a cava. E eu vejo se tem alguma alteração no fígado. Quando eu avalio o fígado, eu já avalio a vesícula biliar junto. E aí, na hora que eu desço para avaliar essa vesícula biliar, eu noto uma coisinha diferente nela, tá? Olha só, gente. Vocês vão ver que quando a gente tem processos inflamatórios ou processos infecciosos no abdômen, o organismo ele é inteligente. O organismo ele vai o quê? Ele vai mandar células de defesa para lá. Como tudo, ele gera um edema naquele local. E o edema é líquido lá. E todos os nossos órgãos do abdômen, eles estão envolvidos por gordura. Do lado do meu rim, ó, tem um pouquinho de gordura. É que eu vejo que a gordura, ó, ela é preta. Então, olha aqui, o meu rim, a gordura tá preta. Então, olha só. Aqui é o meu cólon, a gordura ao redor tá preta. Aqui, ó, é o meu sigmoide. Olha a gordura ao redor como é que tá. Tá bem pretinha. Isso é um aspecto de gordura normal. Quando a gente tem algum processo inflamatório ou processo infeccioso, dá um edema nessa gordura mesentérica. Essa gordura ela fica edemaciada. E a gordura edemaciada, ela fica com esse aspecto, ela fica com um aspecto mais claro. Olha aqui, ó. Olha só. Isso daqui que eu estou mostrando, desenhar aqui, é um aspecto de gordura com edema, entendeu? Olha, eu vou desenhar aqui para vocês. Certo? Então, olha só, essa gordura está edemaciada. Então, a gordura ao redor da minha vesícula biliar, ela está densificada. É a nomenclatura que a gente utiliza. Então, a gordura densa. Essa gordura estando densa, significa que está acontecendo alguma coisa. E, geralmente, são processos inflamatórios que densificam essa gordura, certo? E aí, quando eu vou avaliar a morfologia, olha só a minha vesícula aqui, ó. A minha vesícula está distendida e com a gordura ao seu redor densificada. Olha só como é que a gordura da vesícula ao redor tá. Olha a do rim, como é que tá. Aqui tá assim. E daqui tá preta. Tá? Eu digo, olha, a vesícula está distendida. A gordura está densificada. Provavelmente deve ter algum processo inflamatório aí. Pessoal? Professor, deu uma travadinha boa. Ô professor, queria pedir para o senhor se a gente poderia gravar essa aula. Pode gravar? Uhum. Você quer que eu libere aqui, Gabriel, para gravar? Então, acho que o Felipe, ele pode... O senhor pode liberar, por favor? Pode liberar para mim, professor Felipe Toledo. Um pouquinho.